Existe muito tabu, né, em relação a respeito, porque quando nós vamos transmitir para outra pessoa os nossos limites, quando nós vamos falar sobre aquilo que nos incomoda, ou aquilo que nós gostaríamos, como nós gostaríamos de ser tratados, nós somos cheios de medo, somos cheios de insegurança. Como eu vou transmitir isso para outra pessoa? Eu posso magoá-la. Eu não quero dar causa de uma sensação ruim, de uma emoção ruim no meu parceiro, ou na minha esposa, ou no meu esposo, ou no meu filho. Eu não quero que ele ache que eu sou fresco, ou que ele ache que eu sou mimimi. Não, então você se cala, né? Você não comunica aquilo que está no seu interior, e aí começa a desordem. E essa desordem ela vai virando uma bola de neve, e nós vamos conversar sobre isso. Tá bom? Eu vou contar um pouco para você. Então vamos lá. Olha só, existe sempre uma relação entre eu e o outro, existe sempre, então, uma linha que separa o meu campo de atuação, o meu limite do outro. Como tem as fronteiras das cidades, as fronteiras dos países, né? Em inglês, o termo que os americanos usam para exprimir essas fronteiras, eles não usam limites, eles usam uma palavra chamada boundaries, que significa fronteiras, né? Que significam limites em português. Mas boundaries significa é mais forte do que a gente entende, porque é justamente isso. É como se fosse onde acaba o meu espaço e começa o seu e vice-versa. Aí só essa percepção aqui já começa a bagunça. Ah, Matheus, mas espera um pouquinho. Eu sou casado. Eu sou casada. Quando eu casei, o padre falou assim, ó, agora sereis uma só carne. Acabou essa linha aí, não existe mais. Aí que começa a confusão, né? Por quê? Porque mesmo casado, mesmo sendo uma só carne, você não deixou de ser você, sua esposa não deixou de ser sua esposa, seu esposo não deixou de ser seu esposo. A individualidade da pessoa é respeitada por Deus e deve ser respeitada pelo cônjuge. A Santíssima Trindade. Vamos lá. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Um só Deus, três pessoas distintas. Três pessoas diferentes num só Deus. O Pai, conhecido pelo Criador, o Filho, conhecido por ser Salvador, e o Espírito Santo, santificador. Então, veja, são três pessoas distintas num mesmo Deus. Você e seu esposo, você e sua esposa são uma só carne, mas são duas pessoas distintas que têm um limite para com o outro. E quando a gente falha em enxergar esse limite, quando a gente falha em comunicar esse limite e defender esse limite, o outro falta com respeito conosco, sem que nós possamos fazer muita coisa, porque afinal de contas não existe essas delimitações, não são claras. E aí fica difícil até de depois se comunicar. Então, quando eu e o outro nos aproximamos, né, a gente sempre tem relações e limites, não é? Que devem ser respeitados. Alguns limites foram comunicados, outros não, e isso é válido para todas as relações, tá bom? No primeiro momento, quando eu falo isso, pode soar, né, que a gente quer se isolar. Pô, Matheus, mas eu fazer limites pode ser que dê uma conotação de isolamento. Não tem nada de isolamento aqui. Nós estamos falando que é o contrário. Os limites, quando bem estabelecidos, eles conectam, eles fortalecem as relações, porque você não incomoda mais, nem o outro te incomoda mais, como incomodava antes. Sempre haverá espinhos, né? Isso faz parte da nossa convivência humana. Só que quanto mais claro forem os limites, quanto mais o outro souber como você se sente, como você se comporta, mais fácil é dele te respeitar, e aí a relação cresce em conexão. Então imagina, assim que o outro a gente começa a se relacionar, eu e um amigo de trabalho, por exemplo, acontece dele vir, né, da pessoa vir e pisa no meu campo, numa área que é minha. Aí aqui eu tenho duas escolhas. Ou eu falo para ele que ele fez algo que eu não gostei, certo? Olha, isso que você está fazendo não é legal.
Não estou de acordo com isso. E aí isso pode culminar numa briga, pode culminar em explosões de ânimos, né? Em discussões, pode. Mas você tem uma escolha, sim ou não. E esse sim ou não, ele rege sua vida. Eu vou mostrar como. O que normalmente a gente faz? A pessoa invadiu o seu território. Você se acomoda para não causar problema. Aí começa o problema, gente. Porque a pessoa não percebeu o que fez. Muitas vezes ela não percebeu. Alguns fazem de cara lavada, mas outros não. Nesse instante, se você não falar nada, se você silenciar, o território passou a ser da pessoa. Tá compreendendo, não? Aí passa o próximo dia. Ele continua. Ó, mais um pouquinho para frente. Pisei mais um pouquinho. E aí você começa a se deformar e o outro começa a avançar para cima de você. Isso aqui não tem fim, né? Ele vai até lá na frente. Vai embora. Por quê? Porque não há limites. Você não consegue comunicar os seus limites. E aí, a pessoa faz de você o que quer. Você vive uma vida permissiva. Então, veja, quando chega num grau muito grande de incômodo para você, né, que aí não há outra solução senão explodir. E olha que curioso, gente, olha que interessante. Nesse momento, você explode. Você chega para o seu amigo, você chega para o seu cônjuge, chega para o seu filho e joga tudo na cara dele. Porque você está emocionalmente irritado, desgastado, encheu o copo d'água, a última ação foi a gota d'água, entornou o caldo, e aí você explode. E sabe o que acontece? A pessoa não entende a sua reação. Peraí, o que você está falando? Não, porque aqui você é meu limite. Como assim? É meu. Eu conquistei ao longo das últimas semanas, dos últimos meses, dos últimos anos. Eu fui me relacionando com você e nunca tinha percebido que isso era um problema. Agora você vai me comunicar dessa maneira? A pessoa acha que o campo é dela. Aí pronto, está a discussão armada. Vocês estão entendendo aqui a grande sacada do respeito? Vocês estão entendendo aqui como nós não podemos deixar que essas coisas aconteçam? Tá bom? Eu vou contar para vocês uma história que aconteceu no meu trabalho. Eu era executivo, né, da indústria até poucos meses atrás. A gente tinha um armário como esse aqui e um armário menorzinho. Aí tinha um outro armário que já era do outro executivo e tinha uma mesinha pequenininha do outro executivo e a mesa do outro executivo do lado. Ou seja, era como se fosse um espacinho para cada um e era muito bem delimitado. Olha o que acontecia. Ele chegava de manhã e colocava a mochila dele no meu armário, em cima do meu armário, assim. Colocava. Porque acho que o armário dele tinha as coisas dele lá, aí não dava para colocar no dele, ele colocava no meu. Aí eu cheguei, fui sentar, né, na minha mesa, tava conversando, tava em reunião, quando na hora que eu cheguei, que eu vi a mochila dele no meu armário, eu achei estranho. Ela ficou apoiada, sabe assim, em cima do meu armarinho. Bom, no outro dia, a mesma coisa. No outro dia, a mesma coisa. Passou uns 5, 6 dias, aquilo me irritou profundamente. Não pelo fato em si, pessoal, né? Poxa, Matheus, uma mochila em cima da sua mesa, né? Qual é, cara? Pô, leva a vida leve, relaxa. Não, não. Por quê? Aquilo seria só o início de uma relação abusiva, de uma relação sem respeito. Por quê? Só ia progredir. Né? Eu sempre pus aqui, você nunca reclamou, e agora eu quero sentar, e sei lá o que eu quero fazer. Quando você não transmite respeito para as pessoas, quando você não se dá o respeito, difícil é transmitir respeito para as pessoas. Então, o que eu fiz? Eu pensei, nossa, como é que eu vou fazer agora, depois de 6 dias, que ele já estava colocando a mochila lá, como é que eu vou fazer para comunicar a ele que isso não é legal, que esse espaço não é dele? Olha só a confusão, gente. Se ele tivesse chegado para mim no primeiro dia e falado, Matheus, eu não tenho lugar para colocar minha mochila. Eu ia dizer para ele, põe em cima da minha mesa, põe na minha cabeça, põe onde você quiser, mano. Eu tô com você. Eu quero te ajudar. Entende, não? Mas eu te pedi, aí você abriu. Aí você estendeu o seu limite. Isso é caridade. Isso é coração bom. Eu te dou livremente. Ninguém toma. Entende? Tomar é desequilibrado, tomar é errado, tomar não é saudável. Dar
é saudável. O que eu fiz? Eu tinha 2 saídas. Conversei ainda com outro amigo, troquei uma ideia com ele. Falei, ih, Matheus, isso aí vai dar uma confusão, cara. Agora, que ele já tá 5 dias pondo a mochila aí. Se você falar para ele que ele vai ter que tirar a mochila daí, vai cair a casa, cara. Aí o que eu fiz? Pensei, falei assim, eu vou defender o meu território sem precisar agredir o outro. O que eu fiz? Num dia de manhã eu cheguei mais cedo e arrumei em cima da minha mesinha foto da minha família, coloquei um jarro de flor e livros meus, de forma que eu ocupei meu espaço. E aí fui embora, fiquei lá de longe só olhando ele chegar para ver o que ele ia arrumar. Aí ele chegou, e tomara que um dia ele assista esse vídeo que ele vai morrer de rir, porque a gente nunca conversou sobre isso, mas ele sabe o que aconteceu, eu também sei. Ele pegou a mochila dele, foi lá em direção ao meu armário. Na hora que ele foi colocar, ele viu que tinha a minha foto, que tinha meus livros, que tinha minha plantinha lá. O que ele fez? Ele arrumou um espaço lá do lado dele e guardou a mochila dele lá. Ele entendeu o recado que eu dei para ele. Tá bom, pessoal? Então isso é uma regra que eu tô contando para vocês aqui, que vai ajudar muito no relacionamento de vocês.